Olá, eu sou a Samara Lattier, faço parte do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos do Instituto Oswaldo Cruz da Fiocruz. E eu vou apresentar para vocês hoje um artigo como parte do nosso segundo ciclo de seminários online. O artigo que eu vou apresentar hoje, ele testa a utilização de iscas açucaradas tóxicas contra uma população resistente de Culex-Quinquer fasciatus, no caso, uma população resistente à deltametria. A espécie de mosquito que foi estudada nesse artigo é o Culex-Quinquer fasciatus. O Culex é um mosquito que no Brasil é popularmente conhecido como pernilongo. Então, só para aqui a gente tem uma foto, né, de uma fêmea colocando os ovos na água. E o ciclo de vida do mosquito, né, basicamente, é um ciclo geral, né, para os mosquitos. Você tem a fêmea ela se alimenta de sangue para a maturação dos ovos, e depois essa fêmea coloca os ovos em água, na água, né? Então, na água, esses ovos eclodem em larvas. Essas larvinhas passam por diferentes estágios larvais, né, do estágio 1 ao 4, pupam, e depois a pupa emerge os adultos, tá? A fêmea, ela realiza essa alimentação sanguínea, e é durante a alimentação sanguínea que ela pode se contaminar com algum patógeno ou também transmitir ao hospedeiro esses patógenos. O Culex-Quinquer fasciatus é uma espécie amplamente distribuída por todo mundo e é conhecido como transmissor do parasita Wuchereria bancroft, que causa filariose, parasitas do gênero Plasmodium, que causa a malária aviária, e também algumas espécies de arbovírus. Bom, eu falei no ciclo de vida, né, sobre as fêmeas que fazem uma alimentação sanguínea para a maturação dos ovos, mas tanto os machos como as fêmeas, eles também se alimentam de açúcares a partir principalmente do néctar de plantas. Tá? Eles conseguem, então, detectar através de pistas tanto olfatórias quanto gustatórias, porque eles possuem receptores, né, nas suas antenas, que identificam tanto compostos atrativos presentes nessas flores, né, e plantas que possuem esse néctar, quanto também os receptores gustativos que vão identificar o tipo de açúcar que está presente ali nessas plantas. Então, como eu expliquei anteriormente, né, o Culex é uma espécie de mosquito que pode transmitir diferentes patógenos causadores de doença, né? E a gente sabe que existem outros mosquitos também que são capazes de transmitir diferentes patógenos. E a utilização de inseticidas químicos é a principal estratégia que é empregada para o controle de insetos vetores de patógenos. Só que devido à seleção das populações de insetos resistentes, esses compostos químicos eles têm se tornado ineficazes, principalmente quando a gente fala de controle de mosquitos. Então, cada vez mais a gente precisa desenvolver ou descobrir novos compostos que tenham uma ação inseticida e também novas formas de delivery para esses inseticidas, né? Bom, e as iscas açucaradas como forma de delivery, ela tem sido desenvolvida nesse sentido, de complementar as atuais formas de controle, né? Ou que seja por dispersão, ou pela utilização de redes impregnadas com inseticidas, ou aplicação de inseticida indoor. E a utilização das iscas açucaradas é uma estratégia muito interessante, né? Porque ela é um veículo de entrega, né? De delivery do inseticida único, porque ela se utiliza da própria natureza, né? Do próprio instinto do inseto, do mosquito, no caso de se alimentar de uma solução açucarada, para entregar o inseticida ao inseto. A isca açucarada, ela nada mais é do que uma solução de açúcar, né, que vai ser um estimulante da alimentação. Geralmente também pode ter algum aroma de fruta ou de flor como atrativo, e um composto com ação inseticida, né, que você quer utilizar para matar o mosquito.
Bom, aqui eu estou demonstrando alguns trabalhos que já foram publicados, né, e que utilizaram as iscas açucaradas como forma de delivery, né, de inseticidas químicos no controle, né, da população aqui de diferentes espécies de mosquito, né. A maioria desses estudos aqui foram feitos em campo, né. Então, eu até coloquei aqui nos quadrinhos alguns resultados, eu não consigo apontar, mas basicamente esses resultados eles têm um perfil muito parecido, né? Mas nada mais é a demonstração da diminuição da população ao longo dos dias após a utilização dessas iscas açucaradas contendo, né, os inseticidas químicos. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de iscas açucaradas, contendo, né, compostos químicos com efeito inseticida, no controle de mosquitos resistentes da espécie Culex quinquefaciatus. Tá? Esses ensaios eles foram feitos em laboratório, não é experimento de campo, e o que eles tentaram observar nesse trabalho é se os compostos inseticidas entregues através dessas iscas açucaradas podiam ter algum efeito em populações resistentes que foram selecionadas através do contato com o inseticida. No caso, eles selecionaram o Culex quinquefaciatus por várias gerações com o inseticida deltametrina e depois fizeram esses testes oferecendo esse mesmo inseticidas, entre outros inseticidas também, que a gente vai ver, e avaliou o efeito sobre a mortalidade desses insetos. Então, a primeira etapa desse trabalho consistiu na seleção de uma população resistente e avaliação, né, portanto, dessa resistência. Então, eles utilizaram para um primeiro teste, né, uma população suscetível de Culex quinquefaciatus de laboratório, que estava, é uma colônia fechada, né, que é mantida em laboratório por mais de 10 anos, então não tem nenhuma exposição a inseticidas. E no outro caso, eles coletaram, né, uma população também de Culex nessa província de Hainan, uma província da China, e selecionaram essa população com deltametrina por 26 gerações, tá? Aqui fica a minha primeira crítica, porque eu acho que isso é uma parte do artigo, que era a parte de selecionar, né, essa população resistente, e eles não deram muitos detalhes de como foi feita essa seleção, por exemplo, qual que é a concentração de deltametrina que foi utilizada para a seleção, ou como foi feita essa seleção propriamente. Então, nesse experimento aqui, eles queriam avaliar a resistência, né, que foi produzida nesses insetos que eles fizeram a seleção durante 26 gerações. Então, para isso, eles utilizaram tanto a população suscetível quanto a população na qual eles induziram a resistência e utilizaram 21 mosquitos fêmeas com 3 a 5 dias de emergência e colocaram nos tubos para a realização dos testes com papel impregnado com diferentes concentrações de deltametrina, especificadas aqui abaixo, de 0,05, 0,5 e 1%, de acordo com o protocolo da OMS. No protocolo da OMS, só para a gente ter uma noção, é utilizado esses tubos que estão demonstrados aí na figura. O tubo ele consiste de duas partes. Uma parte que é a parte de exposição, que contém o papel impregnado com inseticida, e a outra parte que você pode manter depois do teste esses insetos sem estar exposto ao inseticida propriamente. Porque ele tem uma canaleta que você consegue abrir, aí os insetos passam e você consegue desconectar um tubo do outro. E pode manter os insetos por mais 24, 48 horas, dependendo da maneira que você queira
avaliar a mortalidade. Então, nesse teste aqui, o que eles avaliaram foi o tempo de queda dos insetos. Tá? O tempo que esses insetos demoraram para cair quando expostos às diferentes concentrações de inseticida. Bom, então com esse primeiro teste, qual o resultado que eles tiveram? Eles tiveram dois resultados, que é o que eles chamam de KT50, que é o tempo de knockdown, ou seja, é o tempo, eles consideraram, né, esse KT50, o tempo de queda que foi observado para o 11º mosquito, né? Como eu tinha dito, eles tinham colocado 21 fêmeas. E depois eles fizeram uma avaliação da taxa de resistência, que nada mais que dividir o tempo, né? O KT50 da população resistente pelo KT50 da população suscetível. E aí os resultados estão apresentados nessa tabelinha aqui. Então, pela tabela a gente pode ver que o tempo de knockdown ele diminui, né? De acordo que se aumenta a concentração de deltametrina que está impregnada no papel, tanto para a população suscetível quanto para a população que é resistente, mas o tempo de knockdown ele é muito maior para a população resistente. Isso é corroborado, né, pela resistance ratio, que está também demonstrado aí na tabela. Uma crítica que eu faria nessa questão aqui dos resultados é que, de maneira geral, eles discutem muito pouco os resultados e também apresentam os resultados de uma maneira muito resumida. Mas, bom, o que ele aponta aqui nessa tabela, na verdade, é que de acordo com a dose que é sugerida pela OMS, que é de 0,05%, a população resistente ela possui um tempo muito alto de knockdown, que é de 1.049 minutos, que é de aproximadamente 17 horas, e aí ele define a população dele como uma população super resistente. Eu sei que existem alguns parâmetros quanto à porcentagem de mortalidade que são estabelecidos pela OMS para você definir o nível de resistência da população, mas aqui nesse experimento, baseado nesse tempo de knockdown, eu não sei direito como foi feito não consegui entender direito como foi feita essa avaliação. Bom, então, após definir que a população que eles haviam selecionado, né, é realmente uma população resistente à deltametrina, eles fizeram então o teste, né, de oferecer diferentes compostos inseticidas em iscas açucaradas para essas duas populações, tanto a população suscetível quanto a população resistente. Tá? Eles escolheram 3 tipos diferentes de inseticidas, segundo eles, porque eles pertencem a diferentes classes, né? No caso, a deltametrina, que foi utilizada para selecionar a população resistente. Um outro inseticida da classe dos neonicotinoides, que é o dinotefurão, que é um inseticida químico até, que é um inseticida mais recente. E o ácido bórico. O ácido bórico é um composto que comumente já é utilizado como tem uma baixa toxicidade, né, e é utilizado como composto inseticida. A gente usa muito até para formiga, né, para controle de formiga em casa. Então, como que eles fizeram, né, montaram essa solução de isca açucarada para utilizar nesses ensaios? A solução continha 8% de sacarose, doses de um dos diferentes compostos inseticidas, mais um corante alimentício. De acordo com um artigo, eles disseram que o corante alimentício foi utilizado para ver a porcentagem dos insetos que comeram, né, que ingeriram essa isca açucarada. Uma coisa que eu senti falta também nesse artigo foi porque eles não apresentaram nenhum tipo de dado em relação à alimentação desses insetos. Bom, então, para avaliar, né, o efeito desses compostos químicos, né, desses compostos inseticidas, através da utilização de iscas açucaradas, eles montaram uma solução açucarada com a composição anterior que eu já havia falado, e eles colocaram também diferentes concentrações de cada um desses
desses inseticidas, tá? Então, na solução açucarada foi colocado 5 ml em um algodãozinho em cima de uma gaiola contendo os insetos. Bom, dos insetos eles utilizaram 30 mosquitos machos ou fêmeas que foram colocados em cada gaiola e também da população suscetível ou resistente. E eles avaliaram a mortalidade após 24 horas ou 48 horas, e 48 horas após a alimentação das iscas nas iscas açucaradas, né, depois de fornecer essas iscas açucaradas. Ou seja, foram vários grupos experimentais. Bom, então nessa primeira figura ele está mostrando o efeito do ácido bórico, né, o efeito de mortalidade do ácido bórico sobre esses insetos. Então aqui só para lembrar, ele testou duas diferentes concentrações de ácido bórico fornecidos na isca açucarada de 1% e 0,5%, machos e fêmeas, populações resistentes e população suscetível. Avaliou a mortalidade depois de 24 horas no gráfico A e 48 horas na figura B. Bom, eles não observaram então nenhum efeito, né, do ácido bórico na concentração de 0,5%, nem em fêmeas nem em machos e nem em 24 ou 48 horas, tá, após a alimentação. A única diferença que eles encontraram significativa foi quando eles utilizaram 1% de ácido bórico no tratamento das cepas resistente e suscetível em machos. Observe que após as 24 horas você já tem uma grande taxa de uma taxa, né, de mortalidade. Só observe que a escala dos gráficos está diferente, tá? Então parece ali que 24 horas já tem uma taxa de mortalidade alta, mas na verdade é de aproximadamente 15%, mas mesmo assim você consegue atingir 100% de mortalidade aqui após 48 horas, tá? Eu tô me referindo aqui à barra listrada, tá? Que se refere aos machos. O que é interessante aqui é que se você observar na figura A, após 24 horas, aqui principalmente para os machos, né, na barra listrada, a porcentagem de mortalidade ela é muito maior para a população resistente do que para a população suscetível. E existe uma diferença também mesmo após 24 horas. E no caso é a população resistente que sofre mais com a ação do ácido bórico do que a população suscetível. Bom, então nessa segunda figura aqui eles estão testando o efeito do dinotefuran, nesse caso, o inseticida dinotefuran. Novamente eles testaram em duas concentrações diferentes, no caso 0,2% e 0,5%, machos e fêmeas, população suscetível e resistente, após 24 horas e 48 horas após a alimentação, tá? As barras listradas são os machos, as barras pontilhadas as fêmeas. Então a gente observa aqui no caso, a figura C e a D elas estão na mesma escala, né, chegando a 100%, a gente vê um efeito aqui, né, do dinotefuran, ele parece ter um efeito maior, né, sobre a mortalidade desses insetos do que o ácido bórico, porque em 24 horas aqui a maioria dos grupos já chega, né, praticamente a 100% de mortalidade. Após 48 horas a gente vê que praticamente todos chegaram a 100% de mortalidade, só para as fêmeas, né, no caso resistentes suscetíveis na concentração mais baixa de inseticida, é que você tem aqui uma diferença significativa, né, na mortalidade e não atinge-se o 100%. Tá? Após 24 horas, você vê uma diferença significativa entre as cepas resistentes e suscetível apenas também na concentração de 0,2%, tá? Porque na concentração de 0,5% a mortalidade foi alta.
Bom, aqui novamente, para os 3 grupos aí que estão demonstrados, apontados pela seta, onde houve diferenças significativas entre as populações resistentes e suscetíveis, a gente vê que o efeito sobre a cepa resistente ele é maior. A taxa de mortalidade da cepa resistente é maior do que a cepa suscetível. Bom, no último grupo aqui, então, ele testa a deltametrina, né? Nesse caso aqui, em 2 diferentes concentrações também. Novamente, as barrinhas listradas são os machos e as pontilhadas as fêmeas, tá? Nesse caso aqui, a gente observa que a taxa de mortalidade, mesmo após 48 horas, ela não é uma taxa de mortalidade muito alta, principalmente para as colônias que são resistentes, né? Mas, no entanto, você tem uma diferença significativa em todos os grupos em relação à cepa suscetível. Uma das coisas que eu achei interessante é ele não discute muito o artigo, né? Mas um dos pontos que ele levanta é porque que nos casos dos outros 2 inseticidas, né, do ácido bórico e do dinotefuran, a mortalidade foi maior no resistente do que na cepa suscetível, né? Então, a primeira coisa que ele discute, né, é que quando você fala de uma resistência a piretroides, não existe uma resistência cruzada com outros tipos de inseticidas. Né? No caso aqui, o ácido bórico e o dinotefuran pertencem a outras classes que não a piretroide. Bom, a segunda razão, né, que eles propõem para essa diferença entre suscetível e resistente é que, segundo ele, quando você tem uma população de mosquito que possui um alto nível de resistência a um determinado inseticida, ele geralmente possui um fitness reduzido em relação às populações suscetíveis. Então, quando você testa um composto que tem um mecanismo de ação que é diferente do mecanismo de ação ao qual ele se tornou resistente, a probabilidade é que ele sofra um dano maior do que a população de mosquitos que são suscetíveis. Bom, aqui nesse último slide eu resolvi colocar alguma coisa em relação a alguma discussão que eu posso fazer do artigo em relação a pontos-chave que não foram incluídos ou que não foram discutidos no artigo. A discussão do artigo, ele não fala muito sobre os resultados que ele encontrou, né? Na verdade, a única coisa que ele discute é o que eu já falei anteriormente, sobre o porquê de a cepa resistente ter tido um grau maior de mortalidade em relação ao suscetível quando você usa outros tipos de inseticidas que não um piretroide, né? Mas, mais que isso, ele não discute muito sobre os resultados. Então, algumas coisas, né, que eu senti falta nesse artigo, né, é que ele explica muito resumidamente os resultados. Então, às vezes fica difícil inferir de onde saiu aquela conclusão. A gente viu aqui que grande parte do trabalho ele apresenta figuras, né, que apresentam a taxa de mortalidade dos insetos. Então, assim, ele faz comparação entre as cepas resistentes e suscetíveis, mas no texto dele, em nenhum momento ele descreve essas taxas numericamente. Então, para quem está olhando o gráfico, a gente precisa, sei lá, pegar uma régua e lá olhar para quantos por cento de mortalidade teve. Entendeu? Principalmente quando você não atinge 100% de mortalidade. Então, assim, ele não faz esse tipo de comparação. Ele tinha dados de machos e fêmeas, e aí ele não faz nenhuma comparação também no texto em termos de diferenças entre os machos e as fêmeas. Ele só faz as comparações entre a cepa resistente e a cepa suscetível. Tá? A questão também que eu acho muito importante é a questão da alimentação, né? Porque a gente está falando sobre iscas açucaradas, então isso implica que os insetos, para você avaliar a mortalidade, você precisa ter certeza que aqueles insetos consumiram o alimento que você colocou ali, porque aí você está
efetivamente demonstrando que eles morreram devido ao efeito tóxico do composto que está ali presente na isca açucarada. Tá? E uma outra crítica é porque na discussão eles falam que eles são os primeiros a testar essas iscas açucaradas em populações super resistentes. Mas na verdade a gente já tem outro trabalho anterior, acho que é um trabalho de 2015, que mostra esse efeito em populações resistentes. Talvez eles estejam se referindo à super resistência que eles encontraram nessa colônia aqui, mas eu acho que às vezes é muita a forma que é colocado no texto que pode mudar a interpretação do que eles estão falando. Então é isso, pessoal. Obrigada por terem assistido o seminário. E sigam as redes sociais do LabFez. Até a próxima.